Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, família de Jesus. Mais um amanhecer, uma dádiva que o Senhor nos deu. Deus é digno de toda a nossa adoração, de nossa devoção. O seu amor é tão maior do que qualquer coisa que nós possamos ter, e Ele está sempre conosco, nos dando força, principalmente naqueles momentos mais difíceis para nós. Não é fácil neste momento escolher as palavras certas para louvar ao Senhor, para dizer para alguém tão poderoso como Ele o quanto nós o amamos. Alguém que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Mas o importante é que eu e você digamos palavras que brotam lá do fundo do nosso coração e com sentimentos absolutamente verdadeiros. Mas para tornar essa situação de adoração simples, profunda, você deve dizer aquilo que vem do seu coração, que vem do seu íntimo. Você diz para Jesus: Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Diga, usa os salmos, usa passagens da palavra. Diga que você o exaltará todos os dias, pois Ele te ergueu quando você caiu. Ele não deixou que os inimigos se divertissem à sua custa. Ele foi o teu Deus que te respondeu quando tu clamaste por socorro. Ele te trouxe um bálsamo de cura, te curou quando tu necessitavas, estavas enfermo. Sim, é esses louvores que nós queremos cantar ao Senhor todos os dias. Louvar seu santo nome, louvar o poder que há nele, a soberania, a majestade que há nele. Ele criou todas as coisas, mesmo que passamos por momentos complicados, mas logo de manhã, com Ele, renasce alegria em nossas vidas. E no dia de hoje eu quero meditar com vocês acerca da nossa jornada cristã. Nós precisamos fazer escolhas. Sim, é necessário. A nossa vida é totalmente feita de escolhas. Todos os dias precisamos decidir, desde os pequenos detalhes até os passos mais importantes que nós vamos dar. Desde o que nós vamos comer, a combinação das roupas que eu quero vestir nesse dia, como eu vou arrumar meu cabelo, se mudo ou não de trabalho, a data do casamento, a direção que eu vou tomar nas minhas finanças, a direção que eu vou tomar na minha vida espiritual. Eu quero mais de Deus ou eu quero ficar parado? Eu quero mais de Deus ou eu vou ficar contente com as águas do Senhor pelos tornozelos? São escolhas. Mesmo eu trazendo para você hoje uma palavra que talvez seja tão simples, ela vai trazer algumas chaves, alguns princípios que poderão mudar a sua vida nos próximos dias. Jeremias 33:3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ou em outra versão, clama a mim e responder-te-ei. A palavra diz que se você o buscar, Ele vai te mostrar coisas grandes, insondáveis que você ainda não sabe. Mas nós precisamos entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da nossa história. Conhecer as promessas, conhecer e entender a identidade que eu e você temos, entender aquilo que Deus espera de nós é só o primeiro passo na construção da nossa história, da nossa jornada de fé. Mas depois que a gente entende o que Deus quer de nós, nós precisamos nos mover
Nós precisamos sair do lugar, nós precisamos nos posicionar. E você precisa de pessoas de Deus do teu lado, te incentivando, dizendo: você não vai parar, vamos mais um pouco, respira fundo, vamos além. A nossa jornada de fé não tem a ver com quão rápido eu vou, mas eu preciso chegar no final. Eu preciso foco, eu preciso persistência, eu preciso coragem, eu preciso determinação. Não é tão importante como eu começo, mas como termina. Tem a ver com intencionalidade. Tem que prestar atenção nos pequenos detalhes da sua jornada de fé. Todos os nossos momentos, como eu já disse, são recheados de escolhas que nós devemos fazer. Mas muitas vezes nós não entendemos o valor disso e o peso que tem em nossas vidas. E você precisa escolher os seus conselheiros. Você precisa escolher o seu combustível. Você precisa escolher quais são os próximos passos que você vai dar na sua caminhada cristã. Você precisa escolher quais guerras vale a pena você lutar. Você precisa escolher quais portas você vai entrar e quais você vai deixar fechadas. Você vai precisar escolher quem te mantém de pé, quem te justifica. Você vai precisar escolher quem provê sobre a tua casa. São escolhas diárias. E toda nossa escolha deve ser consagrada a Deus. Existem diversos tipos de escolhas que eu e você fazemos em nosso dia a dia. Hebreus 12, do 1 ao 5, nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ali nos diz para nós livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e correr com perseverança essa corrida de fé que nos é proposta olhando somente para Jesus. Veja no 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele não fez caso da afronta, das humilhações que ele recebeu, mas considerai, pois, atentamente que aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma, ou seja, desanimando no caminho, desanimando, olhai para ele. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que como filhos discorre conosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és corrigido. Oh, aleluia! Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Olhar para o autor, consumador da nossa fé. A palavra diz: pela alegria que lhe fora proposta. Jesus enfrentou a vergonha, a oposição, a humilhação. Quando Jesus estava a ponto de ser traído, nos momentos finais, a ponto de transpirar sangue e tá angustiado,
O que manteve Jesus de pé sem desistir, sem voltar atrás, é porque ele olhava para aquela alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? Você já parou para pensar que alegria é essa? É olhar para você e ver que o pecado não pode roubá-lo dele. É olhar para você e ver que a sua família foi restaurada. Porque há poder naquele sacrifício para livrar você da morte. Quando ele olha para tudo isso, ele diz: vale a pena. Porque no terceiro dia, quando eu ressuscitar, eu vou envergonhar o inferno, a morte. Eu vou tomar a chave das portas do inferno e da morte e eu vou reinar sobre tudo aquilo que um dia quis nos separar da criação. Aleluia! Jesus olha para mim. Jesus olha para você em 2023 e vê tudo que está acontecendo com você. Como você está crescendo. Como você está ficando capacitado. Como está surgindo avivamento. A transformação de vidas, restauração de lares. E ele diz, vai valer a pena. E quando nós escolhemos continuar caminhando com Jesus, nós entendemos que tudo que nós fazemos passa a ter propósito e precisa ser consagrado ao Senhor. Como diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você precisa escolher ouvir a voz de Deus. A melhor coisa a se fazer num momento de escolha de todas as nossas necessidades é pedir orientação ao Pai. Pois Ele, somente Ele, tem o poder de nos guiar na melhor direção, conforme sua soberana e perfeita vontade. Ou seja, Ele sabe o caminho para o qual eu vou chegar no alvo que eu tenho, escolhendo sempre a vontade do Pai. Isso é o que nos faz vencedores, vitoriosos, passar por cima das adversidades, das dificuldades, das aflições que surgem no meio do caminho. Nós tomamos decisões o tempo todo, inclusive se relacionam muitas com a nossa saúde espiritual. Obedecer ou não obedecer, seguir ou não um chamado, amar ao Senhor de todo o coração, negar ou não o negar, tomar a nossa cruz e segui-lo. E você me pergunta como isso vai se encaixar na minha segunda-feira. Às vezes nós estamos desistindo dos propósitos que Deus tem para nós, porque nós esquecemos das promessas que Deus já fez para nós. Entenda isso, meu amado. Se Deus fez a promessa de uma família para você, não é porque na primeira crise do seu casamento você vai jogar tudo fora. Se Deus te prometeu que vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas e glória, não é o primeiro empecilho na empresa, no seu negócio, no seu lar que vai fazer você desistir, não. Eu não estou pregando sobre coisas que eu li. Eu estou pregando sobre coisas que eu vivi. Quando você não tem dinheiro para comprar rancho porque gastou tudo em remédios. Quando o diagnóstico sobre a saúde do teu filho é desesperador. É só Deus que tem a solução. E não importa se Deus é a tua primeira ou a tua última solução, tua última chance, tua última oportunidade. Se você está alicerçado em Deus, se Deus é quem te mantém de pé,
nada pode abater você, meu amado. Se Deus é aquele que te mantém em pé, nada é capaz de paralisar você. Mas existe um processo pelo qual nós temos que passar. Existem fases de deserto, sim. Existem fases onde nós somos moídos, onde nós precisamos ser capacitados e muitas vezes o Senhor nos exorta. Mas atente para a chave que está em Hebreus. Pela alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou todo o processo. Aleluia! E por que tantos crentes estão ficando à beira do caminho? Acho que é porque olham demais para o processo, para as circunstâncias e se esquece da alegria que nos foi proposta, do alvo, do lugar que nós vamos passar nossa eternidade sem dor, sem lágrimas, sem acusação, sem humilhação, como nos promete a palavra de Deus. Firme-se nas promessas do Senhor. Jesus tem uma promessa para nós. Nós colheremos certamente se não desanimarmos. Nele nós temos um refúgio, uma fortaleza. Nós temos um Pai que nos adotou como seus filhos. Nós temos a genética de Deus que criou todas as coisas e Ele está dizendo: porque essa tempestade financeira bate você que é filho daquele que criou todas as coisas? Por que se abater diante das dificuldades da vida se Ele te prometeu que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Ele te prometeu que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia! Comece a proclamar essa promessa, toma posse, declara que essa é a realidade da tua vida. A questão real é: que escolhas eu e você temos feito? Nossos dias têm se baseado em escolher conforme a vontade do Senhor ou simplesmente fazer as nossas escolhas conforme a nossa própria vontade? Hoje eu quero convidar você a tirar sua vida cristã do piloto automático, porque com Deus não funciona dessa forma. Não se acomode na sua caminhada cristã, não trate como algo secundário, sem dar tanta importância. A vida com Deus é construída dia após dia, com as nossas decisões de honrar o compromisso com Ele. Aleluia! E hoje eu convido você a orar comigo sobre escolhas. Dirija-se ao Pai com as tuas palavras a respeito de escolhas. Senhor, nosso Deus e Pai, eu começo te agradecendo por nossas vidas, nossos dias, nossa caminhada cristã. Também te agradeço pela liberdade que o Senhor nos dá, pelo privilégio que temos de poder escolher caminhar contigo, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado porque o Senhor deseja nos revelar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu gostaria de pedir para nos ajudar a fazer escolhas que te agradam, ou seja, escolhas certas em todas as áreas da nossa vida. Na área emocional, na área profissional, relacional, ministerial, na área financeira. Sim, que o Senhor nos ajude a escolher aquilo que vem do céu. É tão difícil por vezes, Pai, nós te obedecermos, a seguirmos o teu chamado, a não negarmos o teu nome, a crermos que as tuas promessas são reais, a carregarmos a nossa cruz.
mas acima de tudo te amarmos com todo o nosso coração. Por isso, Senhor, nos ajuda. O nosso desejo é estarmos contigo todo momento, mas por vezes as tribulações vêm tão fortes e querem nos desanimar. Por isso, nos ajuda. Seja o nosso refúgio, nossa proteção. E nesse dia te pedimos, clamamos, ajuda-nos, Senhor, a fazer as melhores escolhas, as escolhas que me colocam no centro da tua vontade, as escolhas que agradam a ti. Essa oração eu faço a ti, no nome precioso de Jesus. Amém.